Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. E hoje eu tenho aqui uma presença de duas pessoas que são muito conhecidas na área da educação física, começando pelo professor doutor Mauro Ghiseline, nada mais do que a referência na área de academia. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, gente, isso foi em 2001, eu já conhecia o Mauro, eu falava assim, nossa, eu quero um dia fazer amizade com esse cara. Olha só. Que entendeu? E depois eu tive o prazer de alguns anos conhecê-lo, falar que é amigo. Sem dúvida, sem entendeu? dúvida. E a dona Lia, que é sensacional nos vídeos. Quem aqui nunca viu, por favor, siga o Mauro Ghiseline, depois ele vai falar os canais, que é um exemplo de longevidade, de atividade física, enquanto muitas pessoas ficam reclamando, né, Mauro? Sem que dúvida. Tá com dor ali, com dor aqui, que reclama da vida. E detalhe, às vezes tem 60 anos de idade e tá reclamando da vida. Já se julga que está idoso. Julga que né? tá idoso. E a Lia tá lá fazendo atividade física, inspirando muitas pessoas. Então, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns. Acho que Obrigada. É o mínimo que eu queria fazer aqui, porque acho que muitos profissionais gostariam de estar nesse momento para dar esses parabéns. E é um prazer ter vocês dois aqui para a gente falar de um tema tão importante, né? Que bom, professor, doutor Paulo, uma alegria muito grande, eu com a dona Lia, né, participar do seu projeto sensacional, e nós já tivemos várias vezes juntos, estamos novamente, né, produzindo conteúdos, inspirando pessoas, e realmente é uma alegria muito grande ter a oportunidade de participar desse projeto e contribuir. É uma ideia muito boa, e eu vejo que fazer educação é ad eterno. A educação que o americano chama, você estudou lá, sabe bem disso, né? Fez os seus cursos, né? O americano chama do Continuing Education, né? Então, a tal da educação continuada. Então, realmente, educação é eterna. Sempre o profissional vai ter que se atualizar, vai ter que buscar novas informações, transformá-las em conhecimento. Então, parabéns pelo seu projeto. É uma alegria muito grande poder ajudá-lo e contribuir nessa sua ideia. Não, com certeza. A ideia, pessoal, a gente falar hoje sobre atividade física e envelhecimento saudável. Porque não basta envelhecer, todo mundo quer envelhecer. Mas por que não envelhecer com saúde? E muitas vezes as pessoas acham que ter saúde é ausência de doenças. Entendeu? Sendo que muitas pessoas podem ter alguma patologia, tomar medicamentos e ter uma vida muito saudável, né, Mauro? Sem dúvida, sem dúvida. É um conceito que mudou, né? A própria Organização Mundial de Saúde já falou há muito tempo atrás, né, que saúde, né, hoje fala-se em saúde e bem-estar. Essas duas palavras estão muito juntinhas, né? Saúde e bem-estar, né? São irmãzinhas, né? Então, quando você fala nesse aspecto de envelhecimento com saúde, implica que você tem que sentir-se bem. E é claro que o sentir-se bem é algo muito pessoal, né? É o conceito que a gente escreveu há mais de 20 anos atrás, né? Quando nós escrevi um livro sobre aptidão física, saúde e bem-estar, e hoje eu colocaria exercício, aptidão física, saúde e bem-estar. Quando nós analisamos a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, diz assim, é um estado de saúde e bem-estar. E esse conceito de envelhecimento, né, Paulo, ele implica, porque a gente chama das dimensões. Então, esse envelhecimento saudável tem a ver com as 5 dimensões. Uns falam em 6 ou 7, quer dizer, existe aí um conceito de bem-estar, onde a saúde está implícito, né? Então, na verdade, são irmãzinhas. Existe uma interdependência. Você, para sentir-se bem, tem que ter esse estado de saúde, né? E, obviamente, você ter um estado pleno de saúde, livre de alguma intercorrência, do que a gente chama de doença, né? É muito raro, principalmente no processo de envelhecimento. Acho que a gente vai ter a oportunidade de ouvir o seu roteiro, que está muito, muito bem, tem temas muito interessantes, mas entender que esse processo de envelhecimento, nós temos 2 caminhos, que muitas vezes as pessoas não entendem, que é a senescência e a senilidade, né? A senescência é o processo de envelhecimento natural. O cabelo fica branco, as rugas, né? A diminuição de massa muscular, quer dizer, todas as intercorrências do processo de envelhecimento chamado de senescência.
Isso acontece com todo mundo. O grande problema nesse processo é a senilidade. Quer dizer, é o aumento, né, ou a prevalência ou incidência de determinadas doenças características do processo. Uma vez a dona Lia foi no médico, né, do doutor Idílio, né? E ele falou uma coisa muito interessante, né? Isso para vocês que estão nos assistindo entender, né? Como é que foi que ele falou assim, depois dos 60, né? Depois dos 60 anos, se você acordar e não estiver sentindo nenhuma dor, olha, você não morreu e não percebeu, porque realmente é difícil não ter, né? Praticamente impossível. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante, né? Então, o mundo está vivendo mais, o Brasil está vivendo mais. Eu coloquei no livro uma foto de 1972, Paulo, 1972. Eu dando num grupo, né, de senhoras no círculo militar, tinha lá umas 40 senhoras, né? Eu sei essa foto. Então, e do meu lado está a dona Henriette, com 83 anos. E nessa época, em 72, a média de idade da população brasileira era 57, 58 anos. Então, estava ao meu lado uma senhora longeva. E ela fala, professor, eu quero passar mais um século. Ela já tinha passado por um século, né? E as outras senhoras lá eram uma média de 55, algumas mais jovens. E eu tinha 21 anos na época. 21 anos. Falava, nossa, eu dou aula para um monte de velho. Né? E aquelas mulheres, né, e os homens à noite me acompanharam durante 16 anos. 16 anos. E aquela turma me acompanhou, então nós fomos envelhecendo. Então imagine, a dona Antonieta faleceu há 2 anos atrás, a dona Antonieta faleceu com 100 anos. Ela foi minha diretora durante 16 anos. Né, lá no Círculo Militar. E essa turma continua, né, os sobreviventes e tal. Então, esse é um pequeno detalhe assim, a respeito, né, do que do que mudou. O exercício não mudou. Exercício. Sim. E é o mito. Qual o exercício para o envelhecimento? Qual exercício? Então, existem algumas questões, né, que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem. Então, acho que esse é um ponto interessante. Falar em longevidade, você muito bem colocou nas tendências que você pilota, né? As tendências do Brasil, do American College. Então, o treinamento para idosos no Brasil, segundo as pesquisas feitas no Brasil, conduzida pelo professor Dr. Paulo, importante vocês entendam isso, o treinamento para idosos está como a primeira tendência. E, no contexto internacional, aparece como a terceira tendência. Isso é uma boa notícia. Parece que as pessoas descobriram agora a pólvora, né? É. Todo mundo agora, aquilo que a gente discutiu pelo WhatsApp, parece que todo mundo agora quer falar de envelhecimento. E hoje, né, professor, é muito fácil você se colocar como especialista, porque você vai no GPT, e se você colocar lá no GPT... Qual a importância? Por que o idoso tem que se exercitar? Em segundos eles colocam as 10, 12 razões. Eu experimentei isso. Sim. Eu fiz esse teste. Então, de repente, você pega e diz assim, olha, eu dou treino para idoso. E quando nós olhamos dentro de uma análise crítica, que nós olhamos no Instagram, na internet, no YouTube, propostas sugeridas para idosos, eu fico pensando... Eu acho que esse professor dito especialista nunca olhou para o avô dele. Porque o que ele está propondo é impossível que o avô dele faça. Acho que ele nunca olhou para a mãe. E eu acho que esse... Nunca pilotou na vida? Nunca. Já quer pilotar um Boeing. Um Boeing. E eu vejo que acho que ele nunca foi num centro de longa permanência para idosos. Sim. Ou nunca foi numa fila do INSS, numa UBS... Então, a visão que as pessoas têm, né, isso é uma questão, assim, talvez do profissional de educação física, aquele que analisa a anatomia do glúteo, da glúteo-gota, do barriga de tanquinho, do HIIT. Né, o HIIT para idosos, ok. Espera um pouco, vamos entender. Muito cuidado, né, tem que ter. Vamos entender. Então, eu acho que tem questões, assim, muito interessantes, né, e em função de vocês que fazem as pesquisas, que divulgam,
motivam as pessoas a entender um business. É um bom mercado, é um mercado presente e futuro. No entanto, a gente precisa preparar esse profissional. Uma das coisas que eu falo, Mauro, que é assim, até uma crítica que eu tenho. Muitos profissionais de educação física ficam focados muito nas questões técnicas. Não sei se você percebe isso. Sim, sim. Não que seja ruim. É fundamental você ter uma questão tecnicista, você entender o porquê está fazendo o movimento, quais os efeitos fisiológicos, quais os benefícios, enfim. Agora, será que a pessoa ali por trás, ela realmente está preocupada com isso? Como você mesmo disse, eu já fiz parte de um grupo de idosos ali na Moca, onde eu levava estagiários, estudantes, quando eu era professor de estágio, e o que eu mais percebia dos idosos é que eles queriam conversar. Sim. Eles precisavam de acolhimento. Sabe aquela coisa de você chegar, já dar um abraço? E outros, pelo contrário. Não é porque todo idoso precisa de abraço. Não é isso. Você tem que entender o perfil de cada um. E a parte técnica, na verdade, era o meio do objetivo, e não o fim. Sim. E ao final, até da minha tese do mestrado, foi comprovado que os efeitos fisiológicos praticamente não mudou nada. Mas o que mudou foi a percepção de qualidade de vida, a percepção de sociabilização. E é isso que eu queria fazer já um gancho. Uhum. Porque, assim, existe sim benefícios de atividade física para idosos. Mas, mais do que a teoria, com o público que você trabalha, que já trabalhou, que percepções que você teve além dessas que eu falei? Outras percepções? Então, Paulo, eu acho que a gente analisar os efeitos fisiológicos, eu acho que a ciência já provou. Em 1990, eu sempre tenho falado isso, a doutora Fiatarone publicou um artigo científico, né, que eu diria assim que foi um marco dentro do treinamento resistido, o treinamento de força, ou a utilização da musculação, vamos chamar de treinamento de força para idosos. Sim. E esse estudo foi muito interessante, porque, veja, há 34 anos atrás, ela mostrou no estudo, só viu membros inferiores, tem as suas limitações, mas ela mostrou na prática que submeter um idoso a exercícios resistidos, certo? De 80% de uma contração máxima voluntária nos extensores de joelho, melhorava em 110%, 120%. Ou seja, nós já sabemos, há 34 anos atrás, que se você submeter um idoso, em qualquer idade, a um programa de treinamento de força bem orientado, traz resultados? Traz. Então, nós já vimos que a grande questão da prática do exercício não está mais nos aspectos fisiológicos, biomecânicos. Eu diria está nos aspectos pedagógicos. E aí, como você disse... É uma coisa que você sempre fala, aprendi isso com você. Que por trás de tudo tem uma pedagogia. A pedagogia, o que é? Pedagogia, vamos entender, é a arte de ensinar, né? É a arte de ensinar, é a maneira pela qual você ensina, você transforma. E, particularmente nos idosos, o que a gente percebe, e a gente tem falado muito, né? Nós temos uma teoria, né? E a dona Ali reforça muito isso daí, que é o terceiro item. Então, eu vejo que o treinamento para o idoso, ele está focado em 3 grandes pilares. Pilar número 1 é você devolver a autonomia. O processo de envelhecimento é muito cruel, principalmente quando o idoso é acometido de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, ou que ele é acometido de alguma doença, né, que ele não pôde escapar, mas então ele perde a autonomia. Então, o nosso primeiro desafio é devolver essa autonomia. E o idoso, a grande maioria, como é sedentário, você tem esta agravante, todo o processo neurofisiológico, biológico do envelhecimento e mais o sedentarismo, que é uma peste mundial. Né? O segundo ponto é a independência. Né? Tornar o idoso o mais independente. Tem uma teoria assim, nós nascemos dependentes, careca, sem dente e usando fralda.
E terminamos careca, sem dente, usando fralda. O dente a gente resolveu o problema, coloca implante. A careca a gente resolveu com implante de cabelo e com peruca. Agora, a fralda não tem jeito, né? E essa dependência do andador, do outro, é muito triste. Então, para uma pessoa, né, ele se tornar dependente, a dependência é muito ruim. A dependência financeira, né, a dependência emocional, a dependência motora, né, a liberdade de... Isso é muito ruim. Você perde a sua liberdade. E o terceiro ponto, que é a grande apologia da Dona Lia, né, é a alegria. Sem alegria de viver, né? Não tem como. Com alegria, porque às vezes os jovens, como não conhecem, não têm muita proximidade com o velho, com os velhos da casa dele. Eu gosto de chamar de velho, não de idoso. Idoso não define bem o que é um nome, idoso. Agora, velho é porque a gente envelhece, então é velho. Né? E eu acho uma palavra muito quente, assim, que transmite amor. Mas eu conheço porque eu sou idosa. O idoso sente que ser velho é ser cuidado, ser amado, ser, confortado, porque realmente, no fim da vida, você tem uma opção de coisas que acontecem, mas não necessariamente ficar triste, se afastar de tudo. Você pode continuar fazendo tudo ao lado de alguém que seja capaz de te trazer benefícios. Porque de um idoso para o outro, às vezes, é completamente diferente. Né? Mas a alegria, esse estado que você ri até sem estar achando tanta graça, mas vai levando você até no espelho, né? Quando se faz espelho com outra pessoa, se ela sorri, olha, precisa se segurar para não sorrir também. Alegria é uma escolha, né? É uma escolha que se pode mudar. Então, e o profissional de educação física é a pessoa ideal para transmitir alegria. Eu não conheço outra profissão que os próprios profissionais sejam tão alegres, tão divertidos. Eu tive a oportunidade de ir a congressos de várias profissões. Mas quando eu comecei a frequentar congresso de educação física, eu falei para o Mauro, agora eu achei meu ambiente. Porque você não precisa ficar sem rir, sem nada, porque você tem um conhecimento absurdo da coisa. A doença está lá, não está em você. Então, né, eu acho assim, é muito importante. Mauro, você me fez lembrar aqui, quando você falou de autonomia, uma disciplina que eu fiz na Unifesp, falava de práticas corporais. Uma das coisas que eu aprendi nessa disciplina, que a própria organização, o Ministério da Saúde, no SUS, né, existem práticas corporais nos ambientes laboratoriais ali, para dar empoderamento, autonomia. No entanto, na educação física, existe o lado exercício físico, atividade física, que muitas vezes contrapõe a prática corporal. Aquela ideia de que a pessoa só vai fazer o correto se tiver um profissional. E eu já ouvi isso de muita gente. Tem profissionais que sentem receio, não sei se você já percebeu, de fazer com que o aluno aprenda a executar o movimento de forma autônoma. Com uma conotação de que, se ele fizer sozinho, ele não vai precisar de um personal. Olha a mentalidade. Infelizmente, não sei se você vê isso até hoje, se você já percebe alguma mudança disso. Há uns anos atrás, o SESC ele lançou um programa
que era preparar as pessoas para ter autonomia, se exercitar e não depender não depender do professor. Eu vejo que são duas situações interessantes, né? Uma, realmente a pessoa precisa ter capacidade, né, de se movimentar com autonomia, com independência, né? Se fala muito hoje em lesão e prevenindo os possíveis riscos de lesões. Obviamente que, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior incidência de lesões de cruzado anterior é lesões de não contato. São milhões de pessoas que se machucam por quê? Sobrepeso, enfraquecimento muscular, enfim, acabam se machucando de forma espontânea. Então, você tem esse lado, assim, das pessoas estarem bem fisicamente, né, para não se machucar. Então, o não fazer nada machuca. Um dos maiores problemas do sedentarismo são doenças musculoesqueléticas decorrentes da pouca atividade, não da inatividade. Eu falo, inatividade. Não existe inatividade, existe pouca atividade. Todo se movimenta. A pessoa se movimenta pouco. Só se for acamado, né? Mesmo acamado ainda movimenta. Tem movimento. Inatividade física. Está morto. Então, esse é um ponto, né, Paulo? Depois, uma outra coisa interessante que a gente se discute, né? A gente ensina certo para a pessoa fazer errado. Então, por exemplo, nós temos as habilidades que fazem parte de um programa de treinamento, onde o professor está lá, e nós estamos cuidando para que aquele aluno faça aquele exercício de acordo com um padrão de execução correto, de acordo com a fisiologia, de acordo com a biomecânica, a cinesiologia. O agachamento é assim, o afundo é assim, o avanço é assim, a remada é assim, não puxa o ombro, não faz assim. Então, obviamente, existe todo esse processo, mas quando você vai para o dia a dia, para a prática esportiva, para as tarefas, ninguém está atento. Imagine se o Djokovic vai estar atento se ele, quando faz o lunge, se a perna está paralela. Ele faz uma rotação externa e afunda e do jeito que vier ele bate na bola. Então, isso é um paradoxo. A gente ensina certo para fazer errado. Sim. Então, esse é um aspecto bem interessante. Agora, obviamente, por quê? Na aprendizagem motora, no desenvolvimento, na técnica. Veja, as pessoas passam horas e horas ensinando o LPO. Posição de punho, com hiperextensão de ombros. E tá bom. Aí eu disse, isso é o exercício funcional. Eu digo, funcional para quem? Ao longo do dia, ninguém faz esta atividade que puxa aqui e faz ali. Então, esta técnica é específica para quem faz LPO. E até por um momento da vida, que é uma competição de um dia específico. Então, acho que isso acaba trazendo alguns problemas conceituais na escolha do exercício, da técnica, para quê, por quê, como e etc. Então, isso que você colocou, é claro que se a pessoa tem a oportunidade de 2 vezes por semana, que é a média que as pessoas se exercitam, com personal trainer na academia. Então, nós nos iludimos, né? Nós nos iludimos que as pessoas treinem todos os dias. Periodização, microciclo. Mas isso é muito bonito no papel. Mas, na prática, o idoso, qual que é o planejamento para o idoso? Para a vida. Tem um começo, sei lá, qual a competição dele? Está vivo, não tem competição principal, primária. Ter menos dor. Então, nós temos estas questões que a pessoa aprende a se exercitar de forma correta, que ele aprenda a ter alguns cuidados, algumas orientações básicas, né, que ele aprenda a importância do exercício, e a hora que ele for para o dia a dia, oremos ao Senhor. Sim. Então, tem essa questão. Né? Quando você falou do tecnicismo, realmente, o que nós observamos não está errado. Você está preocupado com a técnica, mas o quanto, né, o que é o exercício correto, de que maneira. Por exemplo, o idoso tem que, fundamentalmente, quando me perguntam, professor, qual que é o exercício para o idoso? Não, o idoso precisa de uma capacidade que é primária em todo e qualquer movimento, que é força. Comer precisa de força. Claro, se eu tenho uma lesão neurológica, eu preciso de alguém para levar comida na minha boca, porque eu não tenho capacidade funcional de me alimentar,
de me vestir. Então, a força está presente em tudo. Então, falar treinamento de força é redundante, porque sempre eu estou treinando a força com maior predominância. Então, isso aí acaba ajudando as pessoas a entenderem todo esse processo, né, de treinamento, de autonomia, de preparar. Porque é uma coisa interessante, o aluno fica comigo 50 minutos. Ao longo de 50 minutos, talvez ele se exercite efetivamente 30, 35. O resto é conversa, bate, intervalo, recuperação e tal. E aí, ele tem 23 horas que não está comigo. Que você não tem ideia do que está acontecendo. Do que ele está fazendo. Então, veja que às vezes nós nos colocamos numa posição onipotente de cura. Agora tem moda falar em cura, né? O que se vende hoje na internet de tirar a dor, de curar. Puxa, é um grande mercado falar de lesões, falar de dor hoje. Vende, tem muita gente vendendo curso para tirar a dor. Isso é absurdo. Sabe? E a gente fala, né, Paulo, existem algumas doenças que são incuráveis. É triste falar. Você cura artrose? Não. O meu irmão está, neste momento, sendo operado de artrose no quadril. Por quê? Ele era um atleta, ele engordou 30 quilos e tal, por trabalho, etc. Resultou numa artrose de quadril. Ele tem 60, mas com uma sobrecarga muito... Tem cura a artrose dele? Não. Então, o que o médico disse para ele? Né? Olha, você tem que emagrecer. Ele emagreceu um pouquinho. Mas falar para um gordo emagrecer é complicado. Ele gosta de comer. Aí ele foi fazer pilates, foi fazer natação. Então, artrose tem cura? Não. Aí o cara falou, vou curar a artrose do idoso. Para com isso. Ainda procura ainda informações nas redes sociais para saber como fazer isso. Então, você vai minimizar os efeitos deletérios de algumas doenças. Essa é a nossa contribuição no processo de envelhecimento. Então, está em moda hoje falar em treinamento para a população especial. Vende, todo mundo virou doutor. E o professor de educação física quer se travestir de médico, colocar jaleco branco, estetoscópio, porque ele tem vergonha, né, de usar uma bermuda, tem vergonha de usar um abrigo. Sim. Então, ele quer se travestir de doutor. Você fez doutorado? Eu fiz. Agora, vou dizer, vocês são os doutores, como alguém diz, por exemplo, vocês são... Que doutor? Para com isso. Que doutor? Se é doutor, vai fazer doutorado. Você não é um bacharel de direito que se diz doutor. Então, para com essa... Então, precisamos tomar um pouco de cuidado para essa megalomania de sermos os doutores. Para com isso. Não, nós somos simples professores que contribuímos para a prevenção, para a manutenção. E a parte terapêutica é para o especialista. Então, eu vejo, né, Paulo, que às vezes a gente precisa tomar muito cuidado quando falar em treinamento para idosos, o que efetivamente nós vamos conseguir. Sim. Sabe? O que realmente acontece? Como você muito bem colocou, mudanças fisiológicas foram poucas, mas mudanças socioafetivas emocionais, alegria de viver, autonomia, relacionamento, autoimagem, vontade, isso são aspectos que muitas vezes você não quantifica. Bom, mas eu abaixei hipertensão. Então, a maioria dos idosos tem hipertensão. Tem cura? Se ele chegou numa idade e ele toma remédio... Consegue melhorar, controlar, manter. Isso. Minimizar os efeitos deletérios, fazer com que aquilo não aumente. Eu sou hipertenso, com toda a minha história de vida, porque a minha família é hipertensa, eu tomo remédio. Então, quando eu fiquei sabendo que eu era hipertenso, foi um baque para mim. Quase, nossa, com tudo que eu fiz, não sou gordo, me exercito. Eu não lembro assim, vai brincar com a tua mãe, com o teu pai, com o teu avô. Foi o que aconteceu comigo. Com 40 anos, descobri que tinha hipotireoidismo. Você está vendo? O médico só falou, vai ter que tomar remédio pro resto da tua vida todos os dias. Então, você já pensou... Por causa disso, acabou minha vida? Dizer, então é um baque. Né? Então, eu vejo que é importante a gente entender, então, né, quando você perguntou como que eu vejo essas questões, né, então, o que eu...
volto ao tripé. Eu preciso fazer com que o idoso recupere a sua independência, a sua autonomia. E é possível? É possível. A ciência mostra que sim. Né? Que você pode reverter alguns quadros. Né? É possível por meio do exercício, por meio do medicamento, de técnicas terapêuticas, técnicas medicamentosas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar aí, o salvador, o que resolvemos todos os problemas. Sim. Né? Mauro, eu vou até sair um pouquinho do script. Não, por favor. O que eu acho que é legal do podcast é isso, né? O entrevistado vai falando, aí eu vou aqui... Vai maquinando. Entendendo o que está acontecendo, para não perder as oportunidades. Porque a gente fala muito dessa questão do quanto que é sério, não que as outras áreas não sejam sérias, para você trabalhar com uma pessoa que está envelhecendo. Eu vejo muito profissional desesperado, não sabendo o que fazer. Aí eu fico pensando, peraí, ele faz 4 anos de bacharel, 3 ou 4, dependendo de qual seja o ano que ele se formou. Ele entendeu de desenvolvimento motor, entendeu de biomecânica, fisiologia, comportamento, filosofia, sociologia, teve várias disciplinas. Muitos não conseguem integrar isso. Você foi professor universitário de graduação, você sabe disso. Ele se forma meio que parecendo uma página em branco, com um título de personal debaixo do braço. E aí, quando vai trabalhar com idoso, só fica pensando em 3 séries de 10. Só fica pensando em meios de treinamento. E não consegue integrar isso, Mauro. Não consegue ter controle, como você é especialista em avaliação. Não consegue avaliar, diagnosticar quem é essa pessoa que está comigo, o que ela precisa, qual é a necessidade. Porque muitas vezes a gente fala, qual é o seu objetivo? O que é o objetivo de uma pessoa que está envelhecendo? Viver mais? Ficar mais feliz? Como a Lia falou? Viver bem. Ser feliz. O melhor possível. E aí dá uma bugada na cabeça dele. Peraí, eu tô acostumado só com números, tô acostumado com percentual de gordura, tô acostumado com aumento de massa muscular. Aí vem uma pessoa falando que eu tenho dor na coluna, em 3 partes, com hipertensão, com diabetes, com tudo, e ele não consegue integrar todas as áreas. Entendeu? Eu fico pensando, será que o erro está onde, Mauro? Paulo, nós começamos, né, é um erro, vamos chamar assim, de base. Você falou a palavra mágica, diagnóstico, né? Eu recentemente escrevi, né, e vou estar fazendo um material novo aí, onde tem um capítulo onde eu abordo um pouquinho mais essa questão do o que é o diagnóstico. Diagnóstico é você identificar, saber, encontrar causas. O diagnóstico, né, da palavra diagnose, vem do saber, é querer saber o que está acontecendo. Tá? E essa palavra diagnóstico, a conduta é muito comum no médico, no fisioterapeuta, no nutricionista e no psicólogo. E o quinto profissional desse quinteto mágico é o profissional de educação física, que não vou dizer não, que na maioria das vezes, na grande maioria, não faz o diagnóstico. Você foi no médico e você foi diagnosticado como hipotireoidismo. Sim. Se você não tivesse feito uma série de exames por um médico competente, que solicitasse alguns procedimentos, alguns exames clínicos, você não saberia, poderia estar tendo sintomas, mas o que está acontecendo comigo? Então, você caiu na mão de um bom médico, fez um bom diagnóstico. A partir do momento que ele fez o diagnóstico, ele identificou que os procedimentos. Esse procedimento foi medicamentoso, né? Foi exames e o tratamento. Então, o que acontece, né, Paulo, o que está acontecendo nas academias, de uma maneira geral, tudo bem, justifica-se, porque é muita gente, não sei o quê, papapá, piriri, pororó. Bom, e o que acontece no personal trainer? Quando isso chega no personal trainer, então aí é catastrófico. Eu vejo que o problema começa assim. O diagnóstico, primeiro você precisa ter uma boa formação acadêmica. É a sua formação. Segundo ponto, é a sua experiência. Se você cai na mão de um médico que não sabe fazer diagnóstico, ele te mata. Então, ele precisa ter fundamentação e experiência. Então, esse é o ponto fundamental. Experiência, prática, vivência.
para que você consiga entender todo o processo. Então, esse é o primeiro ponto, diagnóstico, é a pessoa. Depois aí você tem os outros componentes que eu vejo onde acontece a falha. Né? Você precisa saber fazer uma boa anamnese. Então, a anamnese faz parte do diagnóstico. A anamnese é um primeiro componente. Entrevista, não sei o quê, etc, etc, etc. Então, bom, aí depois, nesta entrevista, que você vai identificar objetivos, características, toda aquela trololó que a gente sabe e do que é uma boa anamnese. E aí tem algumas questões clássicas que realmente o que aquele seu aluno cliente está querendo. Você identifica lá. E aí, em quanto tempo? Temporalidade. Aí tem lá os 5 itens que identificam o que é um bom objetivo. Aí nós vamos para o próximo passo. Próximo passo entra o quê? Entra a seleção de testes que vão me dar informações... Caixa de ferramenta. Das capacidades funcionais. Aí você pode fazer testes qualitativos e quantitativos. Uma vez feito isso, você vai interpretar, analisar os resultados, elaborar o planejamento. E aí você vai para a parte de escolha de meios e métodos. O que você bem colocou, nós pulamos tudo isso e vamos nos meios e métodos. Né? Alguns só vão no meio, porque nem método tem. Não tem método, não tem. Se você pergunta qual método de treinamento, ele não sabe. Não sabe falar claro. O método. Então, o que você colocou é assim, vamos levar tudo isso para o idoso, todo esse contexto para o idoso. E aí nós temos uma situação muito interessante. O treinamento para o idoso, o melhor dos mundos é o treinamento personalizado, obviamente, claro, em qualquer situação. Mas milhares de idosos não têm essa oportunidade de ter um personal trainer. Então, o personal trainer é uma bolha na educação física. É uma bolha. A realidade é outra. Sim. E quando nós chegamos no idoso, nós temos assim, hoje fala-se muito no treinamento para idoso em uma abordagem clínica. Então, você vê muitas propostas, cursos, o treinamento para a população especial, então você vê o pessoal falando uma abordagem clínica, é o pessoal de jaleco lá, o idoso dentro, muito bom, isso é o melhor dos mundos. E aí depois você tem o idoso chegando na academia. Que muitas vezes tem lá aposentadoria, salário mínimo, não tem condições de pagar. Como é que ele vai pagar? Como que ele vai pagar um personal? E depois, quem que vai levá-lo? Problema de mobilidade. Né, de alguém que leva, ele mora sozinho, ele tem limitação. Aí você tem uma situação muito boa que está acontecendo, que são as instituições que têm o treinamento coletivo. As prefeituras, os centros esportivos. Nós tivemos ali lá em São Caetano. São Caetano tem um trabalho fantástico. Eles atendem lá mais de 10 mil idosos de forma coletiva. Sim. Puta, sensacional. Então, aí você tem uma outra questão prática. A maioria dos estudos falam que o treinamento de força para idosos é o melhor para recuperar dinapenia, sarcopenia. Sem dúvida. Quantos idosos têm acesso à sala de musculação? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, Paulo, eu vejo que a gente precisa ter um pouco de visão realista a respeito de uma situação prática. Por exemplo, hoje é um mercado de trabalho crescente, o personal trainer de idosos, para idosos, sabe? Então, é aquele idoso que tem condições de pagar. Obviamente, você tem uma cidade, ele pode pagar menos, uma cidade maior pode pagar mais. Então, nós também não podemos ficar nesse discurso que eu vejo muitas vezes na internet, você tem que cobrar 150, 200 a hora. Espera um pouquinho. Isso é pieguismo, isso é para vender teu curso, né? Vender teu curso de capacitação. Quer dizer, claro que eu quero ganhar muito. Eu fui no médico do Einstein, amigo meu, né? Mas particular, eu paguei R$ 1.300 a consulta. 1.300. Né? Agora, o nosso plano de saúde do Prevent custa 1.300 por mês. E tem o SUS. Então, essa questão do treinamento para o idoso, a gente precisa ter muito claro, assim, se eu vou treinar com o idoso, tá bom, eu preciso fazer diagnóstico.
Agora, a maioria dos programas de treinamento para idosos fazem baseado no que ele precisa, nos objetivos, mas não tem o que você colocou. A avaliação. Então, a avaliação vai me dar informações sobre essa capacidade funcional. Você quer ver coisa interessante? Assim, vamos prescrever o treinamento para idosos para potência de pernas. Força, sentar, levantar, exercício de potência. Sim. Então, recomenda-se então de 8 a 12 repetições. Tá bom. Aí eu pergunto, você fez o teste de sentar e levantar da Rick Jones? Vamos dar um passo anterior. Você fez o teste de levantar da cadeira do SBP? Que é uma vez. Se ele levantou, aí você faz o segundo teste, faça 5 vezes e veja quanto tempo ele demora para sentar e levantar 5 vezes. Nós avaliamos muitos idosos que levanta 2, 3, 4 vezes. Como é que eu vou dar uma série de 8 a 12, que é baixo? Tem como. Eu vejo muito isso, assim, as pessoas pegam até a literatura, recomendações do American College, entre outros, né, europeia, canadense. Tem várias diretrizes que prescreve com percentual de RM, muitas vezes. Sim. E aí você fala, ok, eu tenho algum aparelho ali na hora que... Eu quantifiquei primeiro quanto que é uma repetição máxima, entendeu? Será que a pessoa tem essa preocupação de ter um dinamômetro? Por exemplo, hoje eu tenho um dinamômetro, mas eu sei que não é um investimento barato. É caro para fazer isso. Não tem o dinamômetro. Tem testes que podem ser feitos? Tem, inúmeros testes. A preocupação que eu vejo, esse é um questionamento, são de 2 pontos. Primeiro, o consumidor às vezes não tem esse conhecimento. O cliente. Sim. O cliente não exige, ele não sabe do personal que tem que ter um diagnóstico. Ele acha que meio que virou senso comum, né? Virou um senso comum que ser um personal trainer é aquele que fica ao lado do seu cliente e contando exercício, no máximo ali apoiando a postura. É isso, sim, mas não é só isso. É muito mais que isso, né, Mauro? E o que você colocou, né, Paulo, diante de tudo isso, o grande problema prático que eu vejo hoje, né, é a organização da sessão de treino. O que é uma aula para idoso? E aí, eu vejo, eu vou fazer na minha aula a dupla tarefa. Tem dupla tarefa. Então, ele tem que ir, enquanto ele faz, ele conta, depois ele vê, depois ele... Aí eu fico perguntando, qual o real objetivo da sua aula? Se eu sei que se eu quero melhorar a força, a resistência anaeróbica, eu preciso estar concentrado, focado. Se eu tiver que pensar em 2, 3 outras coisas, alguma coisa de bom não vai acontecer. E se eu... Aí vinha a minha questão. Se eu tenho 2 vezes por semana o encontro com o idoso, qual o foco desse treino? Qual o foco? Qual o foco? Eu quero melhorar o quê? Óbvio que se o idoso sedentário, qualquer coisa que ele fizer vai resultar em uma melhoria. Então, aí nós ficamos naquela... Uma vez escutei isso de um professor, ele falou assim, cara, um ogro da musculação, assim, quando o cara é porcaria, qualquer porcaria funciona. Quer dizer, bem isso, né? Agora, a grande dificuldade que eu vejo, Paulo, é assim, é você definir muito bem o que você quer com a sua aula. Vamos imaginar, olha, eu vou reunir um grupo de idosos, eu vou fazer uma atividade orientada, composta de várias estratégias. Brinco com a bexiga, bato palma, canto, aí amanhã... Então, é uma aula com características recreativas, para divertir o idoso, para dar a ele um momento de alegria, um momento de integração, uma situação socioafetiva. E na quarta-feira eu levo ele na piscina e brinco lá na água. Aí na semana que vem ele senta e vamos cantar juntos. Enfim, ok. Caminho A. Funciona? Funciona. Hoje vai na cadeira, vamos bater palma na cadeira, levanta, balança. Tudo isso vai funcionar. Tá ok. Então, eu estou utilizando um programa orientado, né, de atividades, tarefas motoras, exercício, qualquer globais, que seja, né, que seja.
com características eminentemente recreativas. Tá ok. Agora, Paulo, quando eu penso em melhorar a funcionalidade, melhorar a endurance, melhorar a força e estabilidade, melhorar a capacidade de movimento, de autonomia, eu preciso ter uma estrutura organizacional, eu preciso ter uma aula. E quando eu vejo, Paulo, as propostas de aulas de colegas, não é que sejamos donos da verdade, viu, pessoal? Longe disso. Só que é 57 anos de experiência. Então, eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre esse assunto, né? E eu vejo, na verdade, Paulo, que é um amontoado de exercícios. Sem pé nem cabeça. Dá foco no exercício e não nas capacidades. Enfim, no que efetivamente você quer. Então, por exemplo, é muito comum eu ver os idosos... Assim, ele monta lá uma situação, né, que tem lá o cone aqui vermelho, depois ele pega aqui, depois tem o arco. Então ele vai abaixar aqui, aí pega assim, ele pegando, ele levanta a coisa e volta e vai para... Aí eu penso assim, será que ele percebeu que esse idoso é lento? Será que ele fez o teste up and go e viu que a locomoção dele está limitada e que ele precisa, num primeiro momento, melhorar a potência de membros inferiores, melhorar a capacidade de subir e descer degrau? Se eu vou colocar várias tarefas, abaixa, pega, volta, essa capacidade não está sendo. Ele vai continuar lento e vagaroso e abaixando e levantando. Percebe? Sim. Então, isso é uma análise crítica. Tá bom. É melhor do que nada, sem dúvida nenhuma. Mas, sob o ponto de vista de funcionalidade, essa atividade é boa. Mas será que está indo ao encontro das reais necessidades do idoso? Não, eu estou fazendo porque ele é gostoso, ele se diverte. Bom, quebrou minhas pernas. Não falo mais nada. Tá bom, é gostoso, ele se diverte. Não, o pior é aquele que não quer ouvir, né? O profissional que acha que está correto e não quer a opinião de ninguém. Então, eu vejo que esse é um ponto muito interessante, é você saber a aula. Paulo, eu estudo há 57 anos, há 2 anos atrás, depois de 55 anos, eu consegui entender um modelo pedagógico. Quando a gente fala modelo, parece que é uma coisa fechada. Não, mas é um modelo que lhe dá orientações a respeito do que é uma aula. E eu experimentei, eu testei. Tem que testar. Foi testado. Nós ficamos lá, que você conheceu lá no CTM, lá na Forte. Eu tinha uma dúvida a respeito de treinamento coletivo, se era possível dentro do coletivo individualizar, ajustar. Então a gente avaliou 20 pessoas e acompanhamos durante 4 anos com diferentes características. E o que eu faço no começo da aula? Qual que é o foco? Qual que é a composição? Puxa vida, foram 4 anos tentando estruturar e chegar a um consenso. O que é o aquecimento? Quais são as partes que compõem o aquecimento? Qual que é o foco da aula? Qual que é o foco primário, secundário? Como é que termina começo, meio e fim? Então, e esse, para mim, numa análise crítica, eu vejo que é o grande calcanhar de Aquiles. Porque o pessoal, né, Paulo, tá muito acostumado e faz isso muito bem, para musculação. Às vezes o pessoal pergunta nas minhas lives, né, professor, então o programa eu falei, gente, programa para idoso, esquece divisão do treino, peito com costa com tríceps. Não tem isso. Sabe? Não é, isso é muito bom, né? A musculação tem acho que está em 40 e tantos métodos, né, de musculação atualmente, né? Isso. Tem 40, uns já falam em 50 métodos e tal. E aí quando você vai na literatura, são todos similares. Tem aqueles métodos de entrada mais recomendados para quem está começando. Então, são combinações, junções. São combinações, variações, e que é muito interessante. Então, as pessoas... Primeira quebra de paradigma. Olha, o treinamento para idoso, via de regra, é total body. É corpo todo. Mauro, até pegar o gancho, se a gente fosse dar uma mensagem aqui para quem está desesperado para montar um programa de treinamento, ou até mesmo para orientar os praticantes de como seria um programa correto. É lógico que aqui a gente tem pouquíssimo tempo, não é um curso aqui, é um bate-papo.
Claro. Então, nesse bate-papo, assim, em quantas etapas seria esse programa de treinamentos? Se dá foco nas capacidades, nos meios, como que funciona? Para a pessoa que está ouvindo ali pegar papel e caneta e ter pelo menos o caminho, sabe? A ideia, olha, eu sei que eu tenho que partir desse ponto e agora eu tenho que desbravar com mais detalhe cada um desses itens. Então, vamos lá. Um programa de treinamento. Então, Não sei se você gosta de chamar de programa, de metodologia, programa. Eu vejo assim, né, Paulo? É uma questão terminológica, né, de terminologia. Eu vejo que a palavra, a metodologia, a etiologia da palavra é estudo de métodos, Sim. Quer dizer, dentro dessa abordagem. Mas tem, assim, a sua metodologia ampla de ensino. A metodologia, para mim, ela envolve uma série de componentes. Então, a metodologia, na minha percepção, é um conjunto de procedimentos didático-pedagógicos. É um conjunto de procedimentos. E esse conjunto de procedimentos, o primeiro ponto, ele está calcado na sua filosofia de trabalho. Essa filosofia de trabalho vai identificar o seu avatar, né, o seu sujeito, né, mas a sua filosofia é uma filosofia humanista, tecnicista, é uma filosofia de alta performance. Não, eu tenho uma filosofia voltada ao ser humano, eu quero torná-lo mais feliz. Desenvolvimentista, cognitivo, sabe? Então, esse é o ponto da metodologia. O programa é um conjunto, é parte dessa metodologia, então é a operacionalização. Tá? Esse programa, né, que aí o programa envolve, né, aquelas etapas de um programa pedagógico, né, objetivos, conteúdo, estratégia, tudo aquilo que... Né, aí tem a escolha dos meios, dos métodos de ensino, método de treinamento, os 3 grandes métodos de ensino, aprendizagem, método de treinamento. É o que deveria todo mundo ter, na verdade, ninguém faz. Olha, ninguém não, alguns não fazem. O que acontece, tudo isso é passado na faculdade. Sim. Seguramente todo mundo que teve um professor de didática e metodologia passou. Só que a pessoa se esquece, ele vai direto na dinâmica, né? na prática. Na execução ali. Na execução, esquece das etapas, dos processos. Esse programa, Paulo, a gente aprendeu, e a dona Lia, nesses 57 anos, eu descobri o seguinte, é muito simples. Como assim muito simples? Um programa para idoso, e isso eu levo para qualquer situação. Ele está pautado em três grandes pilares. O primeiro pilar é assim, você tem que alongar o que está encurtado. Todo e qualquer programa, e hoje tem moda falar em mobilidade, nunca se falou tanto. Então, treinar a mobilidade por meio do alongamento. Então, o primeiro ponto é, todo e qualquer indivíduo que vai praticar uma modalidade de exercício ou condicionamento físico, ele vai precisar o quê? O que acontece no idoso? Encurtamento decorrente do sedentarismo, do envelhecimento. Então, eu preciso alongar o que está encurtado. Como é que eu sei disso? Avalio. Faço o teste de mobilidade de ombro e de quadril. Pronto. Primeiro pilar. Alongar o que está encurtado. Complexo articular do ombro fica encurtado. Não tira a camisa, não penteia o cabelo, não tira a blusa, não se veste, não enxuga, então tá bom. Não pega o objeto no chão, não amarra o sapato. Cadeia posterior. Pronto, já resolvi o problema crucial. O indivíduo lá não agacha porque ele está encurtado. É dorsiflexão. Está no meu bloco número 1. Está no meu bloco número 1. Sim. Todo o programa você tem que ter. Segundo pilar para os idosos, fortalecer o que está fraco. Avalio. O que enfraquece? O coração. Tá? Coração fraco. Incidência de morte no Brasil é decorrente de morte de doenças cardiovascular e respiratória. Então, coração está fraco? Vamos treinar, vamos fortalecer o coração. Coração precisa ser mais resistente ou mais... Hoje a gente fala que o coração é mais forte do que é resistente. Segundo, o que está fraco? As pernas, a força. Força de inferiores. Membros inferiores. Então, a gente falou de impotência de membros inferiores. Tá, fortalecer. O que fica fraco depois? O tronco. O tal do core. Hoje existe o conceito de stiffness, o conceito de brace, né?
O brace é o enrijecimento dessa estrutura que faz a conexão de membros inferiores e superiores. Então, o conceito de brace, que o McGill chama de stiffness. Então, você precisa ter essa estrutura, né? O idoso, ele cai para frente, ele perde fortalecimento dos eretores da coluna, do multífido, dos interespinais. Então, ele é pouco extensor. Então, eu preciso fortalecer o tronco, as pernas, o tronco. Mas não é fazer prancha ventral, sabe fazer crunch. O maior absurdo quando eu vejo idoso fazendo crunch. Ele já se fode que fica lá fazendo assim, né? Isso é um absurdo. O que enfraquece no idoso? Nos membros superiores. Só que funcionalmente ele não precisa ter tanta força nos braços do que nas pernas. Porque o braço é para comer, carregar uma sacola, um objeto. Mas ele precisa de perna para tirar o corpo. Se locomover. Para se locomover. Levantar da cama. Levantar da cama. Sentar no vaso sanitário. Sentar no vaso sanitário, percebe? Então, é fortalecer. Então, você tem que fortalecer o coração, fortalecer as pernas, fortalecer o tronco, fortalecer os braços. É importante o idoso fazer rosca direta, tríceps alternado, coisa. Rick Jones sugere o teste de resistência de força, de 2, 3 quilos. Agora, se ele tem dificuldade de fazer uma flexão, ter uma coisa, talvez ele precise fortalecer os braços, mas num exercício integrado de puxar, empurrar, carregar, levantar, transportar, essa musculatura provavelmente pode ser fortalecida. Tá? É o segundo. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é relaxar o que está tenso. O que acontece com as pessoas? O estresse, a ansiedade, a busca, você acaba criando tensões, alterações, contraturas, encurtamentos decorrentes do sedentarismo, obviamente, que eu corrijo lá no primeiro alongar que está encurtado, e essas tensões, essa incapacidade de descontrair, relaxar, você faz por meio de técnicas, os exercícios respiratórios, o toque suave, uma liberação miofascial suave, os alongamentos suaves, os exercícios respiratórios, as técnicas de respiração, relaxamento. Tá? Você me fez lembrar um aluno que uma vez teve uma tensão muscular, trapézio. Ele só foi na sessão de personal porque ele queria fazer o relaxamento. Você vê? Tudo que coisa, né? É. Ele falou assim, Paulo, eu tô com uma dor aqui. Tem como você fazer aquela técnica que você faz de soltura, de relaxamento manual? Eu falei, com o maior prazer. Ele falou, quanto que é? Não, é a sessão. Faz parte. Então, você falando assim, eu fico falando, nossa, eu tô no caminho certo. Que bom saber. Então, Paulo, e aí quando você pensa na formação, será que o profissional está preparado para entender esses 3 pilares? Será que ele está preparado para estudar tudo isso? É. Então, Paulo, e aí o que acontece? O que é a aula? É isso aí. Então, a aula, e por isso que na minha proposta metodológica, eu desenvolvi, eu não inventei, eu organizei os 7 grupos de exercícios. Então, para que eu consiga contemplar esses 3 pilares, eu tenho 7 grupos de exercícios. Expressivos com música, que você gosta bastante, você é um especialista nisso, a importância da música, do treinamento, da expressividade para o idoso. Né, os exercícios expressivos com música, que ele contempla o quê? Esse componente de treinamento cardio, de respiração e etc. Motivacional também, música interfere muito nisso. Depois, os exercícios com máquinas, aparelhos, exercícios com peso próprio, corpo, acessórios, os alongamentos globais suaves, os exercícios respiratórios, as técnicas de descontração, soltura e o relaxamento. Isso na mesma sessão. Você pode ter os 7 grupos na mesma sessão. Ou fazer em formato de blocos. Em blocos, né? E aí você mistura e sempre pensando no caráter global. E a gente parte de uma matriz que são as habilidades motoras globais. Hoje se fala em 7, 8 ou 9 grupos de habilidades que você pode compor um programa.
Que entra a motricidade. Né? De tão importante que é a motricidade. Né? Então, aí você vê o componente motor de uma forma geral. Então, eu vejo, Paulo, que assim, a compreensão de um programa, para mim, isso eu aprendi ao longo de 57, estudando, aplicando, e eu faço isso na prática. Então, tem aulas que eu uso 7 grupos de exercícios. Tem outras que são menos. Por exemplo, as máquinas pode não ter, eu não tenho as máquinas, mas nem a música, os outros 5. Então, o peso do próprio corpo, os acessórios, os alongamentos globais, o relaxamento. Como esse exemplo que eu falei, eu usei um bloco. Você usou um bloco, você usou o bloco o toque suave e o relaxamento. Isso. Você usou o 6 e o 7. Né? Então, é muito comum, né, ali, uma família que eu cuido, um executivo, né? Então, olha, Paulo, graças ao meu conhecimento de técnicas de relaxamento, de liberação, de toque suave, eu segurei o cliente, e ele me dá uma importância. Ele chegou, professor, hoje nós podemos fazer hoje aquele. Ele tem a maca. Ele chegou ao ponto, Paulo, veja, eu comentei, olha, o ambiente é gostoso. Ele mandou colocar na sala dele um conjunto de luz, falou assim, a luz azul. Então ele pega o celular, bota lá, liga a luz azul, que eu comentei que a luz azul é uma luz que calmante, gratificante, energética, etc. Então ele chega lá, vem com a maca, puxa a maca, pega o celular, então lá liga a luz azul e fazemos. Então, e dorme, né? E dorme. Eu expliquei para ele, falei, olha, quando você faz o relaxamento, você tem as ondas beta, eu vou levar você em alfa. Alfa, beta, alfa, gama. Gama, a teta não, porque você vai entrar, vai sair fora, é uma outra história. Então, eu vou mexer nas suas ondas cerebrais. O que você vai acontecer é uma mudança na frequência mental por meio do respiração, do toque suave e do relaxamento. Aí relaxa. Sabe? Então, é uma alteração, é uma recuperação energética. Então, esse é um exemplo. E, às vezes, as pessoas não querem, Paulo, entender isso. Ele quer saber, discutir. As pessoas pagam, né, Paulo? Hoje, e muito, e lota, para ver, assim, o curso sobre a biomecânica do agachamento. É o que eu mais falo, Mauro. Eu falo assim, mais uma vez falando, ó, porque às vezes as pessoas acham que eu sou contra isso. Pelo contrário, eu sou coordenador de uma pós-graduação de biomecânica e fisiologia. Só que na pós-graduação, o que a gente mais fala, mas fala assim, olha lá, os professores, a diretoria, a ideia de que você tem que desenvolver, além dessas competências, outras competências, como o Mauro falou agora. Então eu tenho lá, ele dividiu em 7 blocos, ele organizou. Então cada bloco é uma competência que deve ser desenvolvida. Eu tenho que entender de musculação, eu tenho que entender de treino com elástico. Aí o componente que você quiser implementar de resistência aeróbia, de flexibilidade, de mobilidade, estabilidade. Então, são vários blocos de conhecimento que devem ser integrados. Foi a discussão que eu falei há um tempo atrás. Eu falei, o problema da graduação que ele ensina em blocos, mas raramente tem alguma disciplina que integra tudo. Sim. Que tem essa integração ao ponto dele falar, agora eu estou preparado para criar os meus programas. Hoje as pessoas não têm programas, elas têm linhas de pensamento. Elas têm ali, não sei se você percebe, o especialista da musculação, mas na musculação bodybuilding. Especialista... eu acho que são caminhos, né, Paulo, que existe, né? E como você colocou, eu acho que é importante, claro, obviamente, né? E hoje, há um tempo atrás, quer dizer, a grande pegada, né, era os cursos de fisiologia, né? Para cá, especialista em fisiologia, papapá. Nós estamos vivendo um momento agora da biomecânica. Né, os congressos, né, hoje os congressos, né, que são organizados, todos têm o foco maior é no treinamento de força, né, com foco na análise biomecânica de determinados exercícios. E quando você faz uma varredura, né, no Instagram, você vê a quantidade de posts, né, das pessoas ensinando e mostrando. Agora ficou legal, né, que agora a moda é desenhar o músculo na pessoa, né, tira a camisa, desenha e pega esse espeto assim para fazer o vetor e mostra lá, né? Então fica uma pessoa, o professor lá mostrando e todo mundo em volta vendo. Realmente é muito interessante. Eu acho que esta evolução,
né, de você estudar a hipertrofia regional, o que acontece. Nossa, é fantástico, é uma evolução sensacional. Porém, todavia, contudo, né, para a grande maioria das pessoas, e particularmente no nosso tema que é o idoso, isto tem relevância secundária. Para mim, interessa que o idoso consiga puxar. E que ele consiga, ele fez ontem, né? Nós mostramos, eu perguntei para o Rafael, que é fisioterapeuta, por que você vai dar esse exercício para a dona Lia? Eu falei, pera um pouquinho, eu preciso proteger a coluna dela. Sim. Então, ela vai fazer um exercício de puxar. É puxar. Agora, é puxar sem fazer uma elevação, mantendo a estabilidade. Agora, não, vamos fazer a discinesia escapular, o ritmo escapular. É muito bonito isso. Mas no nível de proeficiência, no nível de especificidade, fantástico. Que para o idoso eu preciso fazer com que ele seja capaz de puxar, levantar a mala do chão, que ele consiga puxar e não sentir dor ou minimizar as dores. Que ele não pense para fazer, seja automático. Que ele consiga fazer com segurança. Como é que você vê essa história do exercício, dona Lia? Fala aqui pertinho. Eu penso assim, a variedade de tipos de idosos é enorme. Então, eu acho que todo professor que resolver assumir a tarefa de cuidar de um idoso, ele precisa conhecer pelo menos alguns tipos. Em primeiro lugar, ele já fez a faculdade, já conhece os exercícios, poderia montar um programa. Mas ele não pode, na minha opinião, por quê? Porque o idoso, um tem mau humor, outro não tem, um não gosta de acordar de manhã, só à tarde, outro gosta disso, daquilo. Tem velhinhas que são bem chatas, outras mais ou menos, o homem não gosta de fazer. Tanto você vê que sempre tem aquele bando de senhoras, uns 3, 4 que ficam lá no canto fazendo. Então, ele tem que estudar mesmo, de verdade, o público que ele está pretendendo atender. Porque antes de individualizar, ele precisa conhecer o geral, aonde ele está se metendo. E aí a coisa vai, se ele conhece realmente o que ele vai fazer, que ele estudou e tudo, a coisa vai saindo. Eu sinto assim, o próprio aluno vai demonstrando, gostei, não gostei. Agora eu estou gostando, agora eu não estou. Tem que observar. Ele não pode, eu penso assim, trazer um programa pronto, um modo de agir pronto. Isso não serve para o idoso, porque uma das tristezas dos idosos é que ele não manda mais. Sabe? Ele obedece o filho, ele obedece. Pode ver, as mulheres reclamaram a vida inteira do marido, agora não obedece o marido, não obedece neto, não. Mandou, ela já não faz. Tem umas que sim, que são mais, mas essas não são o problema. Então, essas até já estão preparadas, né, para ir à aula, para participar de um curso. Mas tem umas que a gente observa que elas são do contra. Tem que entender o perfil do cliente, né? Exatamente. Precisa conhecer o velho. Não é que um é bom, o outro é ruim. São tipos enormes, porque cada um teve um rol enorme de perdas, de coisas que não conseguiu realizar, de tristezas. Tem filho que nem olha na cara da mãe, do pai. Tem muita coisa ruim na vida do idoso, em geral, principalmente numa população menos abastada, porque na outra o dinheiro resolve muitas coisas.
Agora, aonde o dinheiro não adianta, porque aquilo não vai resolver, é que eu acho, por isso que eu admiro, porque eu sei que eu vejo nos cursos, nos congressos, eu já penso, aquela ali poderia me treinar, que eu ia ficar contente com ela. Olha o jeitinho, olha assim, olha o acolhimento, ela está feliz que eu cheguei, porque também tem profissional que o velho chega e fala, deixa eu ir lá, chegou fulano. Quer dizer, se ele já está sentindo isso, não pega, gente, não fica. É muito mais, eu acho, sensibilidade e, em segundo, terceiro, técnica. Porque se ele já vivenciou, eu não sou formada em educação física, eu vou treinar, mas tenho 70 e tantos anos de ginástica, que na minha época era ginástica, balé, fiz muito balé. Então, eu já venho assimilando o que eu estou fazendo. O que é isso? Isso é isso. Isso é igual do balé, não sei o que. Agora, a maior parte das mulheres da minha época não fez nada, porque nem não frequentava clube, tudo isso, eu sempre frequentei. Então, para pegar é a mesma coisa você pegar um recém-nascido e querer tratá-lo como uma criança que já pensa. Não é verdade? Tem que olhar vovô, tio, eu falo isso e é verdade. Repara como ele é, repara como ele se irrita, como ele põe a mão na cintura. Sabe, Lia, você falando assim, uma coisa me veio em mente. Na minha percepção, não existe cliente chato. É. Quando o profissional fala que o cliente é chato, na verdade, esse profissional ele é mal preparado. Para compreender as características. Para compreender que nenhuma pessoa é igual a outra. É verdade. Porque existem pessoas que têm uma maior afinidade em alguns temas. Você pode ter clientes que, eu sou personal trainer. Existem alguns clientes que os temas que ele gosta, eu também gosto. E traz uma maior proximidade. Agora, quando você vê um cliente e fala que ele é chato, significa, em primeiro lugar, esse profissional não tem propósito. Por que ele acordou e saiu de casa para ser um personal? Pois é. Segundo, por que ele não estudou o comportamento do cliente? Por que ele não sabe o que a pessoa gosta, o que não gosta? Porque não adianta você propor uma atividade, por exemplo, eu adoro música. Por mim, todas as aulas deveriam ter música, mas tem clientes que não gostam. Sim, tem cliente que a aula é alta, que a música é alta, a música é baixa, que imagina, fica toda uma crítica. Exatamente. E ela fica toda assanhada. Né? Quer dizer, velho, é chato, ninguém vai dizer que não é. Né? A gente vai explicar uma coisa. É que ele é mais exigente, eu acho. Tem um... Né, eu penso assim... também. Exigente, porque a gente está no momento agora, no momento de ver tanta coisa errada, e que parece que o errado é o certo. E que talvez o idoso, ele fala assim, eu não vou me submeter a isso. E sabe, né? Eu acho que um ponto importante, eu estava conversando com a Simone lá na Companhia Atlética, né, que a companhia tem um programa de platino, né, e a gente vai se inteirar um pouquinho mais, e ela estava falando, olha... E ela é treinamento coletivo. E ela deu um feedback muito interessante e que a gente percebe, né? Vencer as objeções do idoso para se exercitar. Primeiro você tem que fazer... entender, sabe? As objeções. Por que ele não quer? Porque, cá entre nós, né? Em off, hein? Estamos assistindo em off aqui. Fazer prancha 30 segundos é um horror. Quem gosta? É coisa mais chata, ficar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então você vai dourando a Mas pílula, às vezes também é porque não conhece o efeito. Aí tá, então você não sabe o efeito, mas porque as pessoas gostam daquilo que quer saber efeito. Por que comida é gostoso? Porque o efeito é imediato, é o sabor, você come e sentiu, gostou ou não gostou. Quer dizer, é imediato, as pessoas gostam de comer, gostam. E o exercício tão propagado hoje, a sua importância, os seus benefícios. Nossa Senhora, é redundante falar benefício do exercício.
Só que para as pessoas, a grande maioria, se pergunta, por que não se exercita? Porque eu não gosto. Este cliente que está comigo, ele não gosta de exercício. Nunca gostou. E ele já declarou várias vezes. Então, eu fui descobrindo, e quando ele percebeu que ele estava numa situação de estresse terrível e que chegava lá e o exercício quebrava, diminui as beta-endorfinas, e que ele termina, ele passou a aceitar, não gostar. Porque ele continua não gostando. Aceita, né? Ele continua gostando. Agora, a dona ali é um caso raro. Ela já teve ocasião de sair de sombrinha para andar na chuva. Eu nunca vi isso. Vai fazer atividade. Para fazer atividade. Vai fazer atividade. Sabe? Então, esse é um aspecto interessante. Então, nós da educação física temos um grande inimigo, que é o exercício. É o nosso grande aliado, o grande exercício. Porque o exercício não está entre as coisas mais prazerosas para a grande maioria. Isso é uma realidade. Isso impede. A falta de tempo, o idoso tem tempo o dia inteiro. A falta de dinheiro, tem o Sesc, SESI, Senac, não sei o quê, que é gratuito. Tem opções. Tem a praça, tem o parque. Percebe? Então, tempo, dinheiro já acabou. Então, sabe, aquelas objeções. Então, você chega onde? Não gostar. Então, por isso que a minha discussão, né, quando você perguntou do programa, é a gente ir descobrindo aquilo que é prazeroso. O ser humano é movido ao prazer, ele foge da dor. O que é prazeroso para o idoso? Encontrar as amigas, conversar, fazer Socializar. o chazinho, né, sociabilizar. Isso é prazeroso. Sabe? Eu acho que tem que ir por aí primeiro. Sabe? Então, a gente encontra. Esse é o nosso grande desafio. Se você conseguir fazer a pessoa... Veja, Paulo, você é especialista nisso, estuda isso, essa questão. São milhares de pessoas que entram nas academias todos os dias e são milhares que saem. O problema da academia não está em chegar. O problema é ficar. Isso é o maior problema. Maior problema. Então são questões assim, quando nós levamos isso para o idoso, é quebrar as objeções. E óbvio, nós temos um problema, o idoso que não tem quem leva, ele não tem a capacidade de sair de casa e ir até a academia, quem que leva? Ele cai? Ele é inseguro? São milhares. Nós vamos lá na nossa instituição de saúde, podemos falar, não vai me pagar royalties, na Purvet. Uhum. Nós vamos lá no setor oftalmológico, Paulo. Então, lá são pessoas que teve problema de glaucoma, etc. Então, você tem um tipo de perfil. Estão lá cuidando dos olhos. Quando nós vamos no pronto-socorro, e ambos os lugares são para idosos, Prevent Senior, é 60, 70. Então, quando você olha a sala de espera do centro oftalmológico, tem um ou outro de cadeira de rodas, tem alguns poucos de bengala, de andador, mas 60%, 70% obesos. Né? Mas estão lá. Quando nós vamos no centro de pronto atendimento, que tem lá gente com N situações emergenciais, 30% de cadeira de rodas, nossa, 20% de bengala, 80%. Então, esse é o idoso. Quando eu fico pensando assim, vou montar um programa de treinamento para essa população. Nós vimos cenas assim, a penúltima vez que nós fomos, estava uma senhora, ela era uma jovem senhora, não tinha 70 anos, junto com a filha. A filha teve que, para tirá-la da cadeira e colocar na cadeira... Uma dificuldade assim enorme. Nossa, ela não conseguia, Paulo, sair da cadeira. Mas ali, a grande maioria vai levantar da cadeira, apoia, puxa, não sei o quê. Eu fico pensando, qual o programa de treinamento para essas pessoas? É HIIT? É treinamento de hipertrofia? Gente, como é que eu falo? Não, é hipertrofia para idosos. Aí, numa das lives, eu falei, gente, é muito bonito eu falar. Estudo científico mostrou a hipertrofia para idosos.
Tá bom. Ou 16 sessões de treino. Eu queria A saber realidade é outra. Né, o que esses idosos comeram. Porque se a gente sabe que a hipertrofia depende de 60% da alimentação, o meu idoso come cardinho de frango com bolinho de chuva frito, com chá de araruta, com arruda e com tapioca. Como é que eu vou ter hipertrofia com esse tipo de alimentação? Espera um pouco. Eu vou fazer a apologia da hipertrofia de melhorar a sarcopenia do idoso? Pô. Mauro, chegamos ao nosso final. Olha como passou rápido. Ficou quanto tempo aqui? Passou rápido essa conversa. De antemão aqui, fazer um novo convite, uma outra data mais à frente. Claro, convida a gente vir, a dona se deixar aqui... Olha que a gente tem vários temas para falar. Dá para falar de ginástica coletiva, dá para a gente falar de avaliação multifuncional. Vamos fazer uma de ginástica coletiva para trazer o guerreiro aqui. Isso, vamos trazer. Vai ser um papo bem legal. Muito legal. E a Lia também, Dona Lia, convidada, com praticante também. Praticante, vai ser Acho que bárbaro. a gente vai ficar os 4 batendo papo aqui. Queria deixar uma mensagem rapidinha final. Fica super à vontade. Olha, primeiro agradecer, Paulo, pela sua gentileza. Agradecer e parabenizar pelo projeto, é fantástico. Né, isso é muito bom, e essa oportunidade de eu e a Lia, né, os dois idosos, os velhinhos idosos, né, animadíssimos, aí sempre estamos aí com o nosso propósito, Paulo, é exatamente isso que você oportunizou. Nós termos possibilidade de transmitir aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive. Então, nós temos esse propósito. E a Dona Lia, com a ajuda do professor Rafael, que é a parte jovem da história, né? Esse é o nosso propósito. Sabe, você que está nos assistindo, né? Que não temos a pretensão de ser exemplo, né? Mas que o nosso propósito sirva de estímulo para você seguir em frente, para você continuar. E se você optar, né, em cuidar dos idosos, veja que eu falei a palavra, treinar. O treinar é ação pedagógica, nós somos cuidadores. Né? Quando as pessoas perceberem, preste atenção, quando as pessoas perceberem que você é profissional de educação física, antes de ser coach, treinador, personal, qualquer que seja o seu título, se eles entenderem que você cuida, e eu digo isso para você porque caiu a ficha quando este aluno que eu estou cuidando já vai fazer 4 anos, eu perguntei para ele, ele disse assim, professor, o que mais me chamou a atenção na nossa entrevista, quando você disse que ia cuidar de mim. Isso para mim, e depois que você me avaliou e me filmou e me deu um relatório, porque eu treino há 20 anos, nunca eu tinha ouvido falar que o personal ia cuidar de mim, e me fez uma avaliação, me filmou, me mostrou. Então, professores, professoras, jovens acadêmicos, se você conseguir conquistar o status de que a pessoa sinta que você está cuidando dela, veja, as pessoas assim, quem cuida da sua saúde? O médico. Quem cuida dos seus dentes? O dentista. As pessoas se referem a isso. O dia que as pessoas entenderem que o personal trainer é o profissional da área da saúde que vai cuidar da sua saúde e bem-estar e que a academia é um local onde você é cuidado, vai faltar academia no bairro. Vai faltar personal. Essa é a minha mensagem. Dona Lia? Eu vou só contar uma coisinha, porque eu não vou falar de hoje, eu vou contar uma coisa. Eu sempre que encontro pessoas que ficam dizendo, odeio exercício, não gosto de exercício, não faço porque eu não gosto. Aí eu tive uma nova experiência, um novo motivo que me disseram que não gostam. Sabe por que eu não gosto? Porque eu não gosto que fique contando para mim. 1, 2, 3, 4. Eu não sou tonta, eu não preciso que conte. Eu falei, mas é por isso que você não faz? É por isso? Ah, é por isso. Fica aqui. 1, 2, 3, pensa que eu sou tonta. Sensacional. A minha vontade é que é uma pessoa que eu gosto e tudo. Mas a minha vontade é dizer para ela, só por isso, mas arruma mais coisas, aí não é motivo. Ai, isso não me convence. Eu fiquei até assim, sabe, passada. Falei, gente. Sensacional, Lia. Mauro, Dona Lia, obrigado mesmo.
pela participação. Foi uma honra. Eu falo que podcast bom, né? Eu não vi a hora passar. Foi quase mais de uma hora que a gente ficou aqui conversando. Mais de uma hora conversando e foi sensacional. Obrigado mesmo, todo o carinho. E você, obrigado por ter participado até o final. Aguarde os próximos episódios. Um grande abraço. Tchau, tchau.